Oi pessoal, a paz de Deus, tudo bem? Espero que Deus toque no coração de vocês através dessa palavra que eu vou dar pra vocês hoje, em nome do Senhor Jesus. Mas antes de tudo, eu quero que você feche seus olhos aí, por favor, onde quer que você esteja. Eu quero orar pela sua vida, para que Deus venha tocar no seu coração, por essa mensagem que eu vou dar pra vocês hoje. Senhor Jesus, toca no coração dessa pessoa, meu Pai. Faz ela aprender e entender a sua santa, gloriosa, perfeita palavra, meu Pai, nesse momento. Toca no meu coração, meu Pai, e usa as palavras certas na minha boca, meu Pai, para que eu venha falar no coração dessas pessoas, que venha tocar no profundo do ser delas. Pai, da mesma forma eu peço, meu Deus, que o Senhor venha tocar no coração de cada uma delas, para que elas venham sair daqui, meu Pai, desse vídeo, meu Pai, com uma mentalidade diferente, uma noção diferente, querendo ganhar, querendo batalhar, e com essa história que eu acredito que vai motivar muito elas e vai dar conhecimento da Bíblia para elas. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, hoje eu quero falar junto com o Lucas Gabriel, que é o meu irmão aí na fé, meu irmão em Cristo Jesus, que eu tô fazendo muito vídeo, aliás, com ele. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo sobre o primeiro pecado aqui com ele. O canal dele vai estar no link aqui na descrição, aqui abaixo. Vai ter uma setinha mais ou menos assim, pessoal. Uma setinha, nessa setinha você clica nela e vai ter a descrição dos vídeos dele, o link do vídeo dele. Se você puder passar no canal dele, eu agradeceria muito a vocês. Ele também faz muitas pregações, ele tem 2 canais, você passa nos 2, que ele faz vídeo muito edificante. Espero que toque no coração de cada um de vocês, da mesma forma que você vem dizendo que eu venha tocado em vocês, em nome de Jesus. Pai, então, primeiramente, vamos começar falando sobre a criação, as primeiras criações, o que Deus fez primeiro no mundo. O que Deus ele fez primeiro no mundo? No livro de Gênesis capítulo 1, ele fala assim, no versículo 2 ao versículo 4 ou ao versículo 5. Então olha aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. E chamou a tarde e a manhã o dia primeiro. Então o que Deus ele fez? Ali, quando Deus ele criou primeiro os céus e a terra, nosso céu ele criou, depois ele criou o nosso chão, a nossa terra, e depois que Deus ele cria a terra, pessoal, ele poxa, deve ter percebido naquele momento, poxa, está escuro ainda, está em trevas ainda. Então, o que aconteceu? O Espírito de Deus ele se pairava sobre a face das águas. Então, aqui está falando pra gente que já existiam as águas, porque olha aqui, vamos confirmar essa palavra aqui, para depois não dizer que é uma heresia. Então, olha aqui, ó. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Então já existia água, assim. Já existia rio aqui também, pelo jeito Deus criou também, por através dessa passagem. Mas vamos prosseguir com o que eu estava falando. Então Deus ele disse, haja luz, e houve luz. E Deus ele viu que a luz era boa. E por a luz ser boa, ele fez a separação entre a luz e as trevas. E ele chamou a luz de dia e as trevas de noite. E assim fez. E à tarde ele também fez e nomeou tarde. Então, a criação do vegetal. E disse Deus, produz a terra erva verde e erva que dê semente, a árvore frutífera, que de seu fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Então, Deus ele falou assim, que a árvore seja árvores, seja árvores que dê ervas verdes, e dessas árvores que dê ervas verdes, pessoal, o que Deus ele estava falando aqui neste momento? Então Deus ele fala assim, que cada árvore ela tinha que dar fruto segundo a espécie dela. Fruto é árvore de maçã, então vai dar fruto de maçã. É a árvore de outras coisas, vamos fazendo suposição, só usando suposição. Mas é árvore disso, é árvore daquilo, aqueles cachos de banana e etc. Cada uma dava fruto conforme a sua espécie. É negócio de banana, é negócio de maçã. Então, conforme a espécie, assim vai ser e assim vai suceder. Em nome de Jesus, então vamos passar. Essa aí foi a criação do vegetal, e assim que Deus determinou com que todos os frutos viessem a estar em uma só árvore. Porque tipo assim, não poderia. Então Deus ele explica por que o pé de maçã não pode ter um limão plantado lá em cima, né? Por que não pode ter um limão, cara? Então Deus ele tá explicando aqui tudo direitinho pra vocês. Não, Jesus, é a criação da vida animal. Então aqui Deus ele vai criar um animal nesse momento no versículo 2 de Gênesis. Não, no capítulo 1 ainda, no versículo 20 e etc. Daí eu vou lendo pra vocês e eu passo pra vocês no final. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem
as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil e alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares. E as aves se multiplicaram na terra. E foi tarde e amanhã o dia quinto. Então esse aqui foi o dia quinto. Dia quinto, Deus ele fez as aves, fez o réptil, fez o animal. Deus ele fez tudo. Então o que ele fez? Ele mandou as aves pairar, voar pelos céus, expandir-se pelos céus, e mandou eles se frutificarem, aqueles animais marinhos. Então o que ele deu? Ele falou: pô, então pega aqui. Deus ele viu que era bom aqueles animais marinhos. Então falou: pô, então se multiplique. Olha o que ele disse: multiplicai-vos, multiplicai-vos e enchei as águas nos mares. Então ele falou: multiplicar e enchei as águas nos mares. Então Deus ele viu que era bom a vida marítima, então mandou mais animais, mandou eles se multiplicarem, fazerem filhos, para que viesse a se expandir ali no oceano, no mar. Então vamos dizer assim, a criação do homem. E aqui, gente, uma coisa muito importante nesse detalhe aqui, ó. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Jesus ele já existia aqui. Por quê? Olha aqui, o que Deus fala. Presta bem atenção para ver se vocês conseguem achar o detalhe que vai confirmar essa existência de Jesus antes dos anjos. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, se Deus ele não tinha ninguém de quem Deus estava se referindo ali, pessoal. Se Jesus não tivesse existido aí, então Deus estava falando com quem? Com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem, pessoal? Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Jesus Cristo. Se o Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo, essa é a confirmação que Jesus ele já existia antes mesmo da criação de tudo. Antes mesmo da criação de tudo. Muitas pessoas entendem errado esse assunto e pensam que Jesus ele só foi criado naquele dia lá. Deus criou o filho dele aqui rapidinho, 2 segundos antes dele mandar ele para a terra. Mandou ele para a terra, não. Jesus ele já existia bem antes. Deus já tinha planejado tudo. Por acaso o ser humano viesse a falhar, já estava tudo em segundo plano, já estava as reservas lá, tudo preparado. Então, Deus ele falou assim, e falou novamente que ele falou embaixo: e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem. E a imagem de Deus o criou. Então Deus criou o homem, à sua imagem. Deus criou o homem do pó. Então nós viemos primeiramente do pó cujo... Não sei se vocês sabem aquele barro de modelar que vai modelando. É como se Deus fizesse isso. Ele modelou a gente, a sua imagem e semelhança, e soprou e nos deu vida. E Deus ele fala aqui sobre a criação da mulher. Eu vou deixar aqui pro Lucas Gabriel terminar para vocês, porque tá muito longo aqui o meu. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esta adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e a carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Em nome de Jesus. Então, a criação da mulher que nós fechamos. Fique com Deus, até a parte do Lucas Gabriel, que vai edificar vocês muito. Deixe seu like aí, compartilhe o vídeo para muitas almas serem alcançadas. Em nome de Jesus. Amém.
paz de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, muito interessante a parte que nosso amigo Hélio Victor contou. Irmãos, depois que Deus criou o homem do pó e da costela do homem criou a mulher, a Eva e Adão, ele falou que eles podiam comer do fruto de todas as árvores, menos da árvore do bem e da ciência, aquela que ficava no meio do jardim do Éden. Porque no dia que comeres daquele fruto, certamente morrerás. E irmãos, tá bom. Eva pegou e obedeceu, Adão também. Num certo dia, Eva estava passando ali naquela cobra, irmãos, tinha uma cobra. Naquela árvore, irmãos, tinha uma cobra. E o que aconteceu? A cobra falou: Deus disse que podia comer do fruto de todas as árvores, coma desse fruto. E Eva falou: sim, mas não dá de comer dessa árvore. Deus disse que não dá de comer da árvore do bem e da ciência. E a cobra conseguiu, irmãos, enganar ela. E ela deu uma mordida e ele viu: você não morreu. E ali passava Adão e ela falou: pode comer, é seguro, nós não morreremos. E irmãos, Adão também comeu. E daí, daquele momento, eles repararam que eles estavam nus, porque eles viram o bem e o mal. E naquele tempo ninguém reparava que eles estavam nus. E como eles repararam, eles correram, irmãos, pelo mato, se esconder, fugir, pegar umas folhas e cobrir os corpos. Ali, irmãos, passou Deus e falou: vocês comeram do fruto. Eu falei para vocês não comerem do fruto. Irmãos, é dali que existiu o mal. É dali, irmãos, que existiu o pecado. É por isso que agora tem pessoas que sabem o que é o mal, o que é o bem, que seguem o mal, que seguem o bem. Irmãos, todas as pessoas, a partir daquele dia, enxergaram o bem e o mal. Os animais também, porque naquele tempo os animais comiam junto, comiam pasto, leão, dava de fazer carinho neles, eles eram bem mansinhos, mas agora já não são mais. Irmãos, uma coisa que algumas pessoas perguntam é se no tempo de Adão e Eva, existia o mal, Lúcifer no caso. Pode ser que sim, porque, irmãos, Deus criou os céus e a terra. E, irmãos, os céus tinham anjos. E, irmãos, Lúcifer era um anjo, mas ele quis ser mais do que Deus e ele caiu do céu. Quando ele caiu do céu, ele quis se vingar, tentar levar as pessoas para o pecado, longe de Deus. Então, quando as pessoas enxergaram o bem e o mal, enxergaram que era pecado, ele começou a inventar vários tipos de pecado, por exemplo, a tecnologia, essas coisas. É por isso que várias pessoas vão para o pecado, porque agora as pessoas sabem o que é pecado, o que é bem. E, irmãos, é essa a parte, é esse o vídeo. Deus abençoe no caminho de todos. Devemos evitar o pecado. E amém.